Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda mentoria e eu vou fazer para vocês um cronograma de estudos para vocês poderem basear os estudos de vocês e vou deixar depois salvo na área de membros. Na verdade, vai estar ali na área de comunidade. Eu vou colocar como um link e vocês vão entrar naquele link e vão deixar favorito depois para vocês poderem sempre acessar esse cronograma. Ou então pode baixar aí no computador de vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar comigo como fazer um cronograma de estudos. Bom, a primeira coisa que eu sempre faço é achar aqui a instituição. Então, a instituição aqui no caso vai ser onde vocês querem trabalhar, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ-SP. Vocês vão achar a banca também, que é a VUNESP. Se quiser deixar sem a banca, não tem problema também. Esse aqui é o site que concurso. Depois, com relação ao cargo, vocês podem colocar aqui escrevente técnico judiciário. E aí vocês vão poder colocar filtrar. Vocês vão perceber que tem 820 questões e a última prova foi de 2021. Vamos pegar essa última prova de 2021 e vamos selecionar só ela. Então, 100 questões aqui. Então, como que a gente vai começar a montar o nosso cronograma? A gente vai observar a quantidade de questões de cada matéria. Então, por exemplo, raciocínio lógico. Você pode ir contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de raciocínio lógico. Claro, né, pessoal, às vezes tem uma ou outra de matemática ali no caso, que às vezes o próprio que concurso pode colocar meio errado ali, né? Mas no geral é assim que funciona mesmo. Raciocínio lógico. Pode colocar aqui então 9 questões. Vamos para a próxima. Informática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 questões de informática. A próxima, matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 matemática. Aí, Estatuto da Pessoa com Deficiência vai estar em atualidades, mas vamos deixar separado para vocês poderem dedicar um tempo exclusivo só para PCD. 1, 2, 2 de PCD. Depois, atualidades. Vai ter aqui 1, 2, aqui também é atualidades. 3, 4, 4 de atualidades. Normas da corregedoria. A gente vê aqui, ó, aqui em cima, normas da corregedoria. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de normas da corregedoria. Direito administrativo, improbidade administrativa, 1. Aqui também é considerado direito administrativo, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente já começa direito constitucional. Então, 6 de direito administrativo. Constitucional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de direito constitucional. Processo civil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de processo civil. Processo penal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de processo penal. Direito penal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de direito penal. Depois, português. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 24 aqui de português. Vejam aqui que tem mais uma de direito administrativo, olha, fora do lugar. 1, 2, 2 a mais de direito administrativo, então a gente vai para 8. Aqui, raciocínio lógico tem mais uma então de raciocínio lógico, a gente vai para 10. Informática mais uma, informática mais 2 de informática. Então a gente vai para 14 de informática. Vamos somar aqui para ver se deu tudo certo. Tem que dar 100 questões no total. Então temos exatamente 100 aqui. O que você vai fazer aqui então um percentual. A gente quer saber quantos por cento da prova nós temos. Então aqui no caso a gente pode transformar isso tudo aqui em percentual. Então aqui 10%, por exemplo, da prova é raciocínio lógico. O que a gente vai fazer vai ser jogar essa fórmula aqui. Opa, calma aí. A gente vai jogar essa fórmula aqui colocando
uma trava, né, nessa fórmula, e a gente pode puxar aqui para baixo. E agora já temos tudo aqui. Então 10% raciocínio lógico, 14% informática, 6% matemática, 2% PCD, atualidades, tal, tal, tal. Português 24%. Esse daqui é o peso objetivo da prova. Eu gosto sempre de fazer um peso subjetivo também, que aí vai variar para cada pessoa. Se você tem mais dificuldade em uma matéria, você vai acabar estudando mais da matéria, ainda que o peso às vezes seja menor. Vamos dizer que PCD você tem extrema dificuldade. Eu imagino que não vai acontecer, mas vamos dizer que você tivesse extrema dificuldade em PCD, você estudar aqui um pouco mais. Você coloca um peso subjetivo um pouquinho maior. O que eu recomendo é colocar entre 0,8 até 1,2 para você aqui não aumentar tanto assim. Mas enfim, agora a gente vai fazer um cronograma que seja de uma forma que ajude a todos, tá? Então, como a gente vai fazer um cronograma aqui básico para todo mundo, né? Depois você pode ajustar para você específico. Aí o que você vai fazer vai ser aumentar um pouquinho o percentual de um, diminuir um pouquinho do outro, mas você tem que trabalhar sempre parecido com essas quantidades que temos aqui. Não pode variar tanto assim. Então, por exemplo, 24% de português, o ideal não é que você coloque 10% de português, porque aí pode prejudicar o seu estudo, mas você pode variar, por exemplo, de 15% até 30%, dá para fazer essas variações aqui e depois aumentando a quantidade dos outros. Vamos supor, né, eu vou fazer um cronograma aqui baseado em uma pessoa que estude 4 horas por dia. Se a pessoa estuda 4 horas por dia, só durante a semana ali temos 20 horas. Beleza? Então 20 horas, o que a gente vai fazer vai ser pegar esses 10% aqui e vai multiplicar pelas 20 horas que a gente vai estudar. Então vai dar 2 horas aqui de raciocínio lógico e vamos travar aqui. Beleza, então agora a gente tem aqui a quantidade de horas que a gente precisa estudar. Vamos colocar uma hora ajustada, porque ninguém vai estudar 1,2 horas, né? Como você não vai estudar 1,2 horas, você vai estudar 1 hora e meia, por exemplo. 1 hora e meia de matemática seria uma quantidade razoável aqui para esse daqui, mas vamos dizer que você tem extrema dificuldade de matemática. Pense muito seriamente em estudar, por exemplo, 2 horas, 2 horas e meia de matemática, que aí você vai acabar tirando a diferença aqui do que você tem de mais dificuldade. Tá? Isso só para exemplificar aquilo que eu acabei de falar sobre você utilizar o seu peso subjetivo também para fazer o seu cronograma. Mas como a gente está fazendo algo bem básico aqui para todo mundo poder utilizar, a gente vai fazer realmente bem o que está escrito aqui mesmo. Então, raciocínio lógico 2, informática 3, aqui 1 hora e meia. PCD você pode estudar aí 30 minutos, depois você pode até depois só ficar revisando mesmo, às vezes 10 minutinhos você vai revisando o conteúdo de PCD. Atualidades, você pode estudar 1 hora. Aqui, normas também vai dar 1 hora. Direito administrativo pode colocar 2 horas. Direito constitucional pode colocar 1 hora e meia. 1 hora e meia também, 1 hora e meia. 1 hora de direito penal, porque também é um conteúdo menor. E português aqui 5 horas. Vai totalizar aqui um pouco mais do que 20 horas. Você pode usar, por exemplo, o sábado para complementar as horas. Opa, calma aí que eu fiz a besteira aqui. Calma aí, 1 hora e meia. Beleza, a gente tem os nossos horários aqui. Deixa eu só mudar aqui 1 hora e meia para direito administrativo, direito constitucional, tal. Aqui, beleza. Agora tá tudo certo.
Tá? Então, o que eu falei para vocês, se por exemplo você tem muita dificuldade em matemática, você pode aumentar aqui para 2 horas e meia, e aí ou você estuda mais tempo, ou então você reduz de alguma outra coisa, reduz, por exemplo, 1 hora de português. Pode fazer isso sem problema, contanto que fique sempre dentro de uma margem aceitável. Você não pode diminuir tanto assim de alguma coisa e ficar sem nada, né? Estudar nada de português. Isso aí já não é recomendado. Eu diria aqui que pelo menos umas 3 horas de português por semana seria o indicado, né? 2 horas e meia, 3 horas seria o mínimo, tá? Isso aí, no mínimo mesmo, a pessoa que já tem muita facilidade em português. Aí você poderia usar essas 2 horas e meia em alguma outra matéria, não teria problema. Tá? Então vamos lá, 2 horas, 3 horas, tal. O que que eu faço agora? Eu vou renomear essa planilha. Vamos colocar o nome aqui de métricas. E aí aqui vai ser o cronograma em si. Cronograma. Como a gente monta esse cronograma de uma forma bem basicona, aqui a gente vai colocar sempre o horário do estudo. Vamos dizer que você gosta você pode, né? Gosta e pode estudar de manhã. Então vamos dizer que você vai estudar das 7 da manhã até as 8 da manhã. E aí depois das 8 até as 9. Né? Vamos dizer que você pode fazer esse estudo totalmente pela manhã. Vamos dizer que você é uma pessoa que trabalha à tarde ou então não trabalha. Então 9 horas às 10 horas, 10 horas às 11 horas. Beleza. Depois que a gente tem esses horários aqui, né, você vai colocar os dias. Então, segunda-feira, pode puxar aqui. Deixa eu centralizar tudo que eu gosto. E o que que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, olha, essa quantidade de vezes que você vai estudar, então 2 vezes, 3 vezes, 1 vez e meia, meia hora. O que que você vai fazer? Você vai pegar isso daqui e vai jogar lá no cronograma. E o que você tem mais dificuldade é o que eu recomendo que você deixe aqui nos primeiros dias. Tá? Então eu vou fazer aqui um cronograma de acordo com o que a maioria normalmente tem de problema, que é matemática. Vamos dizer que o pessoal tem muita dificuldade em matemática. Como eu coloquei aqui de 30 em 30 minutos, às vezes é até legal no cronograma você fazer até mais específico aqui. Você coloca de 30 em 30 minutos o seu estudo. Seria um estudo mais rápido, né? Deixa eu colocar 7 horas até 7h30, depois 7h30 até as 8 horas, até 8h30. Vamos dizer que você tem dificuldade em matemática, vai ser a primeira coisa que a gente vai colocar aqui. Matemática, 1 hora e meia. Significa que a gente tem 3 períodos desse aqui, ó, 7h30. Então vamos começar a segunda-feira com matemática. E aí o ideal é você repetir ao longo do tempo. Aqui sempre espaçando uma vez. Se você tiver dificuldade em matemática, eu recomendo que você faça como se fosse um reforço no sábado. Faz aqui, estuda no sábado mais um pouco para poder reforçar. Então, beleza, matemática já foi. Agora, o que mais normalmente o pessoal tem dificuldade? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que normas o pessoal tem dificuldade também, normas da corregedoria. Vamos colocar normas aqui na segunda-feira também. Ou então até melhor, vamos colocar aqui na terça. Aí você pode copiar aqui, joga aqui. Beleza, já temos então normas da corregedoria também. Depois, o que você vai fazer? Vai pegar a próxima que você tiver mais dificuldade, por exemplo, processo civil e processo penal, que é uma matéria grande. Vamos processo penal.
Bom, beleza, pessoal. Esse aqui então é o cronograma que eu montei, inclusive tá faltando um pouquinho até de português. Mas eu acho que fazendo um cronograma desse aqui já é bem legal, tá? Um dos problemas desse cronograma, né? As vantagens aqui é que tá bem distribuído, colocando as matérias mais complicadas normalmente no início. Um dos problemas dele é só porque ele acaba tendo uma variedade muito grande de matérias ao longo aqui dos dias e o período é curto, 30 minutinhos só que eu estou colocando para cada matéria. É claro que você pode seguir ele sem problema nenhum, só que assim, o problema é uma, duas, três, quatro, cinco, seis matérias às vezes no dia, estudando 30 minutinhos só de cada matéria, o bom é que fica bem dinâmico o estudo. O problema só é que você vai ter assim um pouco mais de dificuldade de estar tirando um tempo para revisar cada matéria, mas eu acredito que se você tirar sempre o iniciozinho de cada dia, aproveitando até que eu coloquei um pouco menos de português, ó, se você percebeu, eu coloquei 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de português, sendo que a gente teria que estudar 5 horas de português. Então, se você tira sempre essa 1 hora a mais que eu deixei aqui, você deixa um períodozinho de revisão, vamos dizer que na quinta-feira você tire 1 hora aqui para revisar as matérias. Você vai revisando, se você faz um Anki, por exemplo, se você utiliza do Anki, seria aqui um momento legal para você usar o Anki de uma forma bem geral, né? Na verdade, o Anki é um negócio legal para você usar todo dia, né? Mas, de qualquer maneira, você pode utilizar esse período aqui para fazer uma revisão geral, seja de caderno, seja de qualquer coisa aí que você utiliza. Agora, existe também a possibilidade de você pegar e fazer um cronograma mais resumido. Você pode distribuir as horas aqui também em 1 hora, como a gente estava falando no início, 7 horas até as 8, depois as 8 horas até as 9 horas, 9 horas até as 10 horas. Depois vocês adaptam isso aqui de acordo com a possibilidade de vocês. E é a mesma coisa, né? Segunda-feira. O que vai mudar? O que vai mudar é que vocês vão colocar aqui, por exemplo, 2 horas de raciocínio lógico, vocês vão utilizar essas 2 horas e estuda tudo já aqui na... Ou você coloca 1 hora, você pode aí distribuir esses horários, tá? Em vez de direito administrativo fazer 1 hora e meia, você pode fazer, por exemplo, 2 horas aqui, 2 horas, tudo aqui 2 horas, 1 hora de direito penal. Português você pode reduzir aqui um pouco, deixa eu só fazer os outros primeiro, ó. Raciocínio lógico, 3 horas, 3 horas. Matemática pode por 2 horas. PCD, você pode colocar... PCD, assim, é um problema porque é uma matéria muito curta. Então, o que eu faria seria colocar 1 hora e depois que eu finalizo a matéria, eu fico só revisando lá, estudando uns 15 minutinhos por dia mesmo, colocando sempre em algum lugar do meu cronograma, mesmo que ele não fique assim fixo mais no meu cronograma, tá? Você pode tirar ele depois de um tempo, mas vai sempre fazendo revisão de tempo em tempo. Atualidade também 1 hora, normas da corregedoria 1 hora. Aí aqui, vamos ver, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, para dar 21 horas, a gente teria que estudar 2 horas, coloca umas 3 horinhas, você estuda 2 horas no sábado, tá? Então, fica bom assim também. Você pode pegar aqui as matérias de maior dificuldade, de novo aqui, vamos lá, matemática. Então, são duas opções, tá, pessoal, que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, a primeira opção foi aquela ali de meia e meia hora. Agora aqui, matemática, 2 horas. Pode colocar matemática aqui. Depois, joga 2 dias para frente matemática. E aí, em 1 hora, você tem um tempo maior para revisar. Você revisa uns 15 minutinhos e vai estudando uma outra parte da matéria, faz questão também. Em 1 hora, você tem mais tempo para conseguir fazer isso. Tá? Então, matemática 2 já foi. Agora, informática, que o pessoal também tem bastante dificuldade. Vamos jogar aqui na terça, informática. Pode jogar daí aqui na quinta-feira e no sábado. Então, 3 horas de informática, matemática, raciocínio lógico, são 2 horas. Raciocínio lógico. Pode colocar uma na quarta, coloca também uma na sexta-feira. Depois, normas da corregedoria, 1 hora só. Deixa eu ir primeiro Bom, normas da corregedoria, o pessoal normalmente tem dificuldade. Vamos colocar normas. Depois, normas, direito administrativo, direito constitucional. Direito administrativo.
Aí terça-feira, direito constitucional. Processo civil, processo penal. Direito penal, 1 hora só. Falta só português, atualidades PCD, português. Atualidades, português e PCD. Então, a gente fica também com essa possibilidade de cronograma, as duas aqui com a situação de estudar a de cima estudando de 30 em 30 minutos, vai marcando no cronograma, no horário, para você poder realmente fazer hora líquida. A única coisa, quando são 2 horários seguidos, por exemplo, raciocínio lógico, pode marcar 1 hora e você estuda 1 hora seguida. Por exemplo, português aqui pode estudar 1 hora e meia seguida, não tem problema nenhum. Agora, quando você estuda aqui o de baixo, você estuda 1 hora, o ideal é sempre começa com uma revisãozinha e depois a revisãozinha ali de 10 minutinhos e tal, você vai, estuda a teoria e faz questões a respeito da matéria em 1 hora. Então, revisa 10 minutos, estuda ali mais ou menos uns 40 minutos e depois faz as questões. Você pode deixar para fazer as questões também no final do dia, que aí você já vai e faz de todas as matérias de uma vez, já usa o Q-concurso ali e já resolve tudo de uma vez. Eu vou deixar o cronograma na pastinha lá da comunidade. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês onde que eu vou deixar isso. Vai ficar aqui, olha, pessoal, na aba comunidade, onde eu deixo as questões. Eu vou deixar um linkzinho pro Drive. Aí no Drive vocês conseguem baixar esse cronograma que eu fiz para vocês, tá bom? Qualquer coisa também, se não conseguir, depois vocês entram aqui no vídeo e simplesmente pega esse aqui que a gente fez aqui junto, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, mandem nos comentários também. Se vocês perceberem aí que eu fiz qualquer coisa errada, vocês mandem também nos comentários, mas é isso daqui, essa é a ideia. Se você seguir bem esse cronograma, tudo fazendo certinho, seguindo ali no relógio, né, do início ao fim, marcando realmente o que você está fazendo. A ideia é que você consiga um bom rendimento na prova, beleza? Seguindo os materiais, as videoaulas, seguindo também as teorias, enfim, beleza? Todo esse conteúdo com certeza vai te ajudar demais. Pessoal, pode contar comigo. Um grande abraço para vocês, até a próxima.